O Kremlin se viu obrigado a dar explicações sobre mais uma ameaça com armas, outro crime cometido pelas forças russas e um suposto milagre que, na verdade, não passava de uma farsa. Vamos direto ao ponto. O governo russo tenta agora evitar uma corrida nuclear depois de ter sido justamente ele a brandir a ameaça atômica. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, apressou-se em garantir que os testes dos mísseis Burevestnik e do drone submarino Poseidon não tiveram qualquer relação com armas nucleares. Essa declaração veio logo após o anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos retomariam seus próprios testes. Trump mencionou que outras nações estariam avançando em seus programas nucleares, mas, convenhamos, ninguém além da Rússia tem feito alarde sobre isso. Peskov insistiu que os testes do Burevestnik, um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, não configuram um teste atômico de forma alguma. Além disso, expressou a esperança de que as informações citadas por Trump estivessem corretas. Mas a verdade é que Moscou só recuou depois que Putin anunciou exercícios com essas armas, apresentadas como revolucionárias pela propaganda estatal. Agora, porém, o Kremlin precisa voltar atrás e minimizar o impacto de suas próprias bravatas. Trump, em sua rede social, foi claro: seu decreto para retomar testes nucleares foi motivado pelas ações de outros países, e os Estados Unidos não realizam esse tipo de teste desde 1992. Enquanto isso, pesquisas internas encomendadas pelo Kremlin revelam que 2/3 dos russos estão exaustos da guerra e desejam seu fim. Uma apresentação preparada para as eleições da Duma, analisada por um veículo de imprensa, mostrou dados alarmantes. 56% dos entrevistados afirmaram estar muito cansados do conflito, e outros 27% concordaram parcialmente. Ainda mais impressionante, 61% defendem um cessar-fogo imediato, embora 71% sejam contrários à entrada da Ucrânia na OTAN, exatamente o que a propaganda russa usa para assustar a população. Os números também revelam que 78% dos russos estão preocupados com conflitos internos, o que levou o Partido Rússia Unida a sugerir que a pauta antimigrante seja usada para recuperar popularidade. O Kremlin admite, ainda, o crescente descontentamento com a economia e o temor de uma crise de combustível, com aumento de preços e escassez de gasolina. As explicações oficiais, porém, tentam desviar a atenção, atribuindo os problemas a fatores externos, quando, na realidade, a guerra é a principal causa. Enquanto isso, a guerra segue ceifando vidas. Na região de Zaporíjia, 2 civis morreram após um ataque russo a um alojamento estudantil. O número de feridos subiu para 23 em poucas horas, incluindo 6 crianças. 8 pessoas foram hospitalizadas, e outras ainda podem estar sob os escombros. Além do alojamento, 12 prédios residenciais foram danificados. Durante a noite, as forças russas lançaram uma ofensiva massiva. Pelo menos 20 drones e dezenas de mísseis atingiram a Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, foram mais de 600 drones e cerca de 50 mísseis de diferentes tipos. Em Kiev, incêndios atingiram áreas residenciais, e na região de Vinnytsia, 23 casas foram danificadas, incluindo uma onde uma menina de 7 anos morreu e 4 adultos ficaram feridos. Outro ataque com drone atingiu um posto de gasolina no distrito de Dniprovsk, deixando 3 feridos, um em estado grave. Mas os crimes das forças russas não se limitam à Ucrânia. Na região de Belgorod, um soldado invadiu a casa de uma família enquanto dormiam, estuprando uma mulher na presença de seu marido. Segundo relatos, outros militares participaram do crime, mas apenas um foi detido, o soldado Alexei Kostritin. A vítima, de 50 a 60 anos, trabalhava em uma empresa local, e sua esposa é professora. Enquanto isso, em nome de um projeto faraônico de Putin, a construção da rodovia M12, mais de 600 quilômetros de estradas regionais foram destruídos na região de Nizhny Novgorod. A máquina pesada usada na obra danificou as vias locais, e o custo para repará-las pode chegar a 13 bilhões de rublos. A Controladoria do Estado apontou que as autoridades não regulamentaram o uso das estradas, e mesmo os trechos já reparados apresentam defeitos. Mas nem tudo são más notícias para os aliados do Kremlin. A empresa Gunvor, de Gennady Timchenko, um dos homens mais próximos de Putin, adquiriu os ativos estrangeiros da Lukoil, que estavam sob sanções americanas. A venda foi confirmada pela própria Lukoil, que alegou ter tomado a decisão justamente por causa das restrições impostas pelos Estados Unidos. Timchenko, que já foi um dos maiores comerciantes de petróleo russo, vendeu sua participação na Gunvor após a anexação da Crimeia para evitar sanções.
E como se não bastasse, Putin ainda protagonizou uma cena bizarra ao exibir ícones milagrosos para soldados feridos. As imagens, transmitidas pela televisão estatal, mostravam o presidente segurando placas de metal pintadas com figuras religiosas, alegando que elas teriam salvado vidas no fronte. Mas a verdade veio à tona: as tais relíquias eram, na realidade, placas de coletes à prova de balas reaproveitadas, com imagens de santos pintadas às pressas. Os ícones foram presenteados a Putin por soldados da 120ª Brigada de Reconhecimento, alguns dos quais já tinham ficha criminal. Um deles, Rustam Mubarashin, havia sido condenado por ameaças e extorsão, enquanto o outro, Vladislas Babko, tinha passagens por roubo e fraude. A guerra, os crimes e as mentiras seguem se acumulando, mas a realidade não pode ser escondida para sempre. Se você quer ficar por dentro dos fatos sem filtros, acompanhe nosso trabalho. Não deixe de se inscrever e apoiar o canal para não perder nenhuma informação importante. A verdade precisa ser ouvida. As prisões, os mísseis iluminando o céu e a estatística militar distorcida do Kremlin não são meros detalhes, são peças de um mesmo jogo sujo. Putin mais uma vez recorre ao teatro religioso, posando com ícones sagrados como se a guerra que ele mesmo iniciou pudesse ser abençoada. Há anos essa encenação se repete. O ditador se apresenta como um devoto, enquanto suas mãos estão manchadas de sangue. Mas a verdade é que nenhuma imagem sagrada pode lavar a culpa de quem ordena bombardeios contra civis ou envia criminosos condenados para morrer no fronte. E os sinais do caos não param. Em apenas 2 dias, 2 incêndios de grandes proporções deixaram um rastro de destruição ao longo de 400 quilômetros. Um deles atingiu um veículo de transporte público em Kigali, reduzindo-o a cinzas. Em outra região, um caminhão ou uma carreta, as versões ainda divergem, foi consumido pelas chamas. Mas o pior aconteceu em Nova Moscou, onde um apartamento no 5º andar de um prédio pegou fogo com uma família de 6 pessoas dentro. Todos conseguiram escapar, mas a cena foi de puro terror, chamas subindo, gritos, vizinhos desesperados tentando ajudar. Milagrosamente ninguém se feriu. Porém, o susto serviu como mais um lembrete de como a vida pode mudar em segundos, e como a negligência, seja ela do Estado ou de particulares, cobra seu preço. Enquanto isso, a violência não dá trégua. Em Rostov, um funcionário da empresa estatal Rosatom, Yuri Yuk, invadiu um escritório e abriu fogo contra uma colega de trabalho e sua ex-esposa. As 2 mulheres não resistiram. O atirador, depois de cometer o duplo homicídio, tirou a própria vida. As investigações apontam para um divórcio conturbado como possível motivação, mas o caso escancara um problema maior: a escalada da violência doméstica e a facilidade com que armas caem nas mãos de pessoas instáveis. Um crime que poderia ter sido evitado, mas que agora deixa famílias destruídas e perguntas sem resposta. E se na Rússia o caos é fabricado pelo regime, em outras partes do mundo ele chega sem aviso? O furacão Milas varreu o Caribe com uma fúria sem precedentes, deixando um rastro de morte e devastação. Jamaica, Haiti e República Dominicana foram os primeiros a sentir o impacto, mas foi em Cuba que a tragédia atingiu proporções catastróficas. Mais de 735 mil pessoas foram evacuadas às pressas, enquanto ventos de quase 300 km por hora arrancavam telhados, derrubavam árvores e transformavam ruas em rios. O furacão, classificado como categoria 3, foi o mais forte já registrado na história da Jamaica. Especialistas estimam que a reconstrução levará até uma década e custará impressionantes 22 bilhões de dólares. Mas o que não tem preço são as vidas perdidas. Pelo menos 30 pessoas morreram, e o número pode subir. A natureza não escolhe alvos, mas os governos têm a obrigação de proteger seus cidadãos. Enquanto alguns países se preparam para desastres, outros preferem esconder a verdade ou fabricar narrativas. Por isso, é mais importante do que nunca ter acesso a informações confiáveis. Não se deixe enganar pelas versões oficiais. Acompanhe quem mostra os fatos como eles são, sem filtros, sem medo. Inscreva-se, ative as notificações e apoie quem luta pela verdade. O mundo está cada vez mais perigoso, e a única arma que temos contra a desinformação é a informação. Fique atento, questione e, acima de tudo, cuide de si e dos seus. A realidade não espera.